Oi, vlog! Hoje é domingo, quase 4 horas da tarde. Nós acabamos de ir no mercado para fazer a reposição da semana, que basicamente consiste em frutas, verduras, dessa vez não teve verduras, coisinhas para salada e mais algumas coisas também que vão acabando e que a gente não coloca na compra do mês porque ainda tem bastante e conforme vai acabando, nós vamos repondo nessas idas semanais ao mercado. Então, vou iniciar esse vlog por aqui, arrumando, mostrando para vocês que a gente comprou, arrumando também. Então, eu vou mostrando aqui para vocês e eu quero aproveitar para falar, introduzir um assunto que me chamou muita atenção ontem. O senhor café tá aqui, ó, fofinho, na cadeira. Um assunto que me chamou muita atenção. Ontem eu elaborei a atualização de um cronograma de mentoria de uma aluna que vai fazer a prova do CNU agora em outubro, daqui a um mês, quase um mês certinho. E eu falei um pouquinho lá nos stories do Instagram como que é esse meu processo de atualização de cronograma, o que que eu levo em consideração no momento de atualizar. E algo que é crucial nessa decisão é considerar que a pessoa diga no geral, né? Seja eu, seja qualquer outra pessoa. Não é todos os dias que você vai conseguir estudar, não é todos os dias que você vai conseguir bater essa meta. Então, quando você for estabelecer sua nova meta de estudo, seja diária ou seja semanal, isso tem que ser levado em consideração. E não só isso, mais importante ainda é você considerar que você tem uma casa para gerir, você tem seus familiares, você tem seu trabalho, tem pessoas que demandam sua atenção e sua energia em vários níveis da vida. Então, eu acho que muito dos problemas que acontecem em relação a cronogramas de estudo que não dão certo é porque não levam essa individualização em conta. E se levam, já está num excelente caminho, só que não individualiza mais ainda, ampliando esse cronograma de uma forma flexível, tendo ali espaços de tempo para considerar esses momentos que você não vai conseguir estudar. E tá tudo bem. Vamos lá então, começando pelas frutas, que é o que tem mais. Banana. Gostamos muito da banana branca. Já vou guardar ela aqui. Aqui, bergamota, que eu amo. Manga. Finalmente a manga tá bonita. Eu acho que essa daqui é a Tuniate, a Palmer tava bem roxa, não tava boa para comprar ainda. Uva também, que não pode faltar. Nós gostamos muito dessa aqui, que é a uva preta sem semente, da Rural. O que mais de fruta? Tem tomates. Os tomates estão bem bonitos. Saladinha, pepino. Aqui temos rúcula e temos também alface. E aí, pensando em tornar a minha salada mais divertida, eu trouxe também palmito. Estou gostando muito de comprar ele em rodelas assim, que aí eu só vou cortando 4 pedaços, coloco na salada e fica maravilhoso. Aqui trouxe granola, vou aproveitar aqui e já vou guardar essa granola. Esse barulhinho aqui, os gatos vão achar que é ração. O café já tá olhando aqui. Esses potes aqui, nós temos vários. Eu acho que foi um kit com 10 potes. Aí tem de vários tamanhos. Tem 2 assim, uns são mais largos e menores, outros são bem pequenininhos. É maravilhoso para guardar esse tipo de coisa. Vou deixar a granolinha aqui. E agora já vou abrindo o café também. Pegamos o Melita tradicional. Eu não sei o que aconteceu aqui em casa, que nós éramos bem intolerantes assim à cafeína, só que a partir do momento que nós... Vou deixar aqui em cima, depois eu jogo fora. Deixa eu pegar aqui o pote do café também, tá lá atrás. Já deixa eu aproveitar aqui, ó, para mostrar também os outros potinhos do kit. Aqui tem da aveia e do arroz. Aí eles se encaixam e é muito fácil de guardar. Esse aqui é o do café, que é do mesmo tamanho aqui que o da granola. Aí o que aconteceu com o café aqui em casa? Nós tomamos a decisão de não tomar café depois do meio-dia, né? E estamos tentando seguir à risca para melhorar ali a qualidade do sono. Eu tô conseguindo fazer bem, desde que eu tomei a decisão. Umas 3 vezes só que eu tomei café depois do meio-dia. E eu senti a diferença no meu sono. Eu senti muita agitação para dormir. E eu tive muitos sonhos. Falando nisso, vocês lembram dos sonhos que vocês têm? Eu lembro de tudo. E eu sonho muito, muito. E aí, nós tomávamos muito café extra forte e com muita facilidade, gostávamos. Só que aí, depois disso, o café extra forte passou a ficar muito forte. E somado a isso também, nós começamos a tomar outro tipo de café, que eu vou mostrar aqui pra vocês. Vou pegar aqui. Esse café aqui é muito bom, é da Melita também. Nossa, e é delicioso. Esse aqui eu não gosto de passar na cafeteira. Não gosto de passar na cafeteira porque parece que perde a magia do ritual do café. Deixar aqui no cantinho pro
colocar no lixo e já levar o lixo depois. O café tá aqui, a granolinha tá aqui. Palmito eu já mostrei. Compramos pão também. Gostamos muito desse pão de leite da Seven Boys. Queijo, esse aqui. Mortadela defumada fatiada, essa aqui. Para hoje à noite, pegamos um corte de contrafilé para fazer um churrasquinho. E isso aqui é uma das maravilhas do mundo, meio da asa. Eu amo. E eu só descobri que isso existia depois que eu conheci o Vinícius. Antes disso eu nunca tinha comido. E um chocolatinho para depois do churrasco. Ah, e tem isso aqui também. Depois que nós pegamos os gatos, nós compramos aquele Bom Ar grandão, que não tem a ilustração dele aqui de como é. Mas é uma caixinha automática que ela fica espirrando o odor a cada 18 minutos. Nós programamos aqui. Estávamos com um refil de lavanda e agora pegamos esse de algodão. Gostei bastante do preço, tava R$ 40, então fica R$ 20 cada um. E acho que dura 1 mês e meio cada refil. E agora vou guardar tudo isso aqui. Café, super entretidos ali na missão deles. Os gatos, eles deitam mais ou menos meio-dia e vão dormindo até 6, 6h30. Final de semana eles esticam mais ainda, eles vão até quase 8 horas da noite dormindo. Eu vou guardar na geladeira para o Vinícius pegar depois. Isso aqui é a geladeira também. Geladeira. Eu já vou até montar uma saladinha que eu não almocei ainda. E já vou incrementar uma saladona, vai ser ótimo. Vou guardar essa carne aqui, vai ser bem isso mesmo. Essa uva aqui eu já vou lavar. Ah, indica também para escolher uva, quanto mais, até caiu uma ali, quanto mais verdinho estiver o cabinho, melhor ela está. Já vou lavar e guardar essa uva. Essa manga aqui já vai para geladeira também. Essa manga eu já quero cortar depois, que eu vou deixar ali em cima pro Vinícius trocar. Lixo, geladeira. Vou pegar aqui um saco de lixo e já terminar de arrumar aqui, já vou levar esse lixo. Vai para minha salada que eu já vou fazer agora, eu já vou lavar. E isso aqui também já vai para minha salada. Guardar esse saco de lixo. Tem um da granola também. Agora já é segunda-feira, 7h30 da manhã. Eu tô aqui, já tomei meu café principal. Agora estou com mais uma xicrinha de café. E eu quero falar um pouco com vocês sobre a questão de cronogramas rígidos e cronogramas flexíveis quando você está estudando para concurso. Como eu já mencionei no take anterior, quando eu estava guardando as compras, esse assunto me chamou muita atenção quando eu postei um story falando que eu estava atualizando um cronograma de mentoria de uma aluna e contando ali mais ou menos o que eu levo em consideração quando eu vou atualizar esse cronograma. E eu me organizo de duas formas nas reuniões. Eu tenho meu bloquinho parceiro, para eu ir anotando ali o que as pessoas vão me falando. Deixa eu só pegar um apoio de copo para minha xícara. E vou pegar o meu bloquinho também para eu mostrar ele para vocês. Bom de ter microfone agora que dá para eu ir andando e falando sem me preocupar muito com o alcance. Meu bloquinho parceiro e aqui a minha estimada e já conhecida por vocês também, apoio de gatinho. Então, basicamente eu tenho o meu bloquinho que coisas assim que a pessoa vai me falando, como foi a semana dela, aí eu vou anotando pontos que me chamam a atenção, pontos também específicos sobre cada disciplina, e eu vou perguntando, né, como que foi a semana, como foi o estudo de cada uma, o que foi muito bom, o que não deu certo, o que gostaria de adaptar. E junto com isso, eu tenho o cronograma aberto ali com a pessoa e eu vou fazendo minhas anotações digitais também dentro de cada quadradinho do bloco específico da disciplina que ela estudou, para quando eu for atualizar esse cronograma, eu já vou ter ali tanto as minhas anotações aqui do bloco feitas à mão, quanto as anotações digitais diretamente no bloco da disciplina também. Então eu combino essas duas informações e com base nisso eu já consigo saber se está na hora de avançar no cronograma, se aquela disciplina tem que continuar. E é muito importante também você saber que cada pessoa ela vai ter tempo dentro da disciplina, né? Exemplo bem visível assim que eu posso trazer, que provavelmente a maioria dos concurseiros vai saber do que eu tô falando, é organização administrativa do Estado, lá em direito administrativo. A coisa simplesmente começa a abrir infinitamente, parece que o conteúdo nunca mais vai acabar, né? Tem as autarquias, as fundações, consórcios, organização da sociedade civil, aí as entidades, fundação de direito público, fundação de direito privado.
e parece que cada coisinha dessa puxa uma perninha infinita que você não sabe mais onde vai acabar. E tem que ter muita organização para isso, e muito mais de organização. Isso leva muito tempo para você conseguir ter um esquema de anotações bem consolidado que funcione, para você ter tempo também de fazer as questões e ver onde que está a sua dificuldade, e mais tempo ainda nas suas revisões, porque você precisa estar em constante contato com tudo aquilo para não se confundir, porque é muita coisa. Então você precisa ter muita organização. Vou deixar aqui do lado passando como eram as minhas anotações em direito administrativo. Muitas tabelas sempre. E vocês dizem aqui no comentário se faz sentido para você esse esquema de anotações. Bom, voltando aqui a falar sobre cronogramas rígidos. O que me chamou a atenção? Eu coloquei uma enquete nesse story perguntando se o cronograma da pessoa era rígido, se ele era flexível ou se a pessoa não sabia como elaborar um cronograma flexível. E essa última parte da enquete, essa última opção de não sei como fazer um cronograma flexível, ela foi a campeã, salvo engano, teve mais de 70% dos votos. E isso me chamou muita atenção, porque como que uma pessoa adulta que tem várias demandas na vida, seja ela de trabalho, de casa, vida pessoal, como que uma pessoa assim, que é a realidade de 100% das pessoas que estão aqui me assistindo, como que você vai conseguir manter uma rotina a longo prazo se o seu cronograma não é flexível? Quando sai o seu edital de um cargo que você deseja muito, você tem dois caminhos. Ou você pode ir para o desespero total e para a negação de que isso jamais vai dar certo, eu não tenho capacidade, tenho pouco tempo até a prova, minha rotina jamais vai comportar que eu consiga me organizar até lá. Ou você pode ir para outro caminho, que é sim esse desespero inicial. Saiba que é normal, que é até de certa forma saudável, porque é um período de transição ali que você está se preparando para a sua nova rotina, que vai ser sim de bastante sacrifício, mas o que eu gosto muito de falar é que, gente, é temporário. Quando sai o seu edital, aquilo tem uma data para acabar, para passar. Você sabe quando que vai ser a sua prova. Vamos usar aí o CNU, que está muito em alta. Ali no início de outubro, vai passar o CNU. E aí, se você for para a segunda etapa, você já sabe que vai ter que se preparar para a discursiva, que vai ser lá em dezembro, e já tem uma data também para acabar. Então, é sim período de abrir mão de bastante coisa. Não vou mentir de que desacredite até de quem fala que vai ser fácil, que vai ser muito gostoso, que todos os dias serão bons, mas tem como você estudar com direcionamento e tornar esse caminho um pouquinho mais leve, porque se não tiver leveza, se não tiver essa flexibilidade, se não tiver gentileza no processo, impossível você manter essa rotina a longo prazo. E eu fiquei mais reflexiva ainda. Setembro aqui em Santa Catarina é um mês muito chuvoso, tempo muito chato. E hoje, por exemplo, tá chovendo horror e eu estou em casa de home office. Daqui a pouco eu começo a trabalhar. Ó, a correria aqui. Daqui a pouco eu começo a trabalhar. E eu tô em casa. E esse foi um dos benefícios que mais me chamou a atenção no edital. No edital, não. Isso eu achei no acordo coletivo de trabalho do órgão. Quando saiu o edital, eu já fui no site do próprio órgão para eu saber mais detalhes sobre o trabalho, sim, sobre as funções, até para procurar a folha de pagamento, que tem um portal da transparência, então tava tudo linkado lá. E eu acabei encontrando. Meu Deus, os gatos estão fazendo a festa. E eu acabei encontrando o acordo coletivo de trabalho. E lá tinha possibilidade de home office e ia ser estudado até tal data. E nessa tal data, se tudo desse certo, eu já planejava estar trabalhando lá, que a posse já ia ter dado tudo certo, que se eu não me engano ia ser um ano e meio por aí depois que o edital foi lançado. Isso me chamou muita atenção, essa possibilidade de home office, porque Florianópolis é uma ilha, não tem válvula de escape, tudo concentra na ponte, então é um caos, principalmente em dias assim. E quando saiu esse edital, eu estava num período do meu trabalho, trabalhava no sistema socioeducativo aqui de Santa Catarina, e eu estava viajando o estado inteiro. Teve uma situação durante o meu pós-edital que eu fui para São Miguel do Oeste de carro. Levou uma semana esse processo, porque fomos parando em várias cidades que também tinham unidade socioeducativa ali no meio do estado e também até chegar ali no caminho de São Miguel do Oeste. E eu mantive a minha rotina de estudos ali durante esse tempo. E voltando então, quando saiu esse edital,
eu tive 2 opções. Primeira opção era eu entrar em desespero total, dizer que não era para mim e que seria impossível com a minha rotina. A segunda opção era eu entender que provavelmente seria muito mais difícil para mim elaborar um cronograma, conseguir encaixar os estudos todos os dias, porque a minha rotina ela não era previsível, mas que se outra pessoa consegue passar, eu também sou plenamente capaz de passar. Por que que não? O que que difere eu de você? E é óbvio que você pode estar pensando assim, mas tal pessoa tem 8 horas livres. Mas você sabia que a maioria dessas pessoas que tem muito tempo livre, elas não conseguem se planejar? Exatamente por isso, porque você tem muito tempo disponível, então a qualquer momento você pode estudar, mas você não sabe como encaixar prioridades nos seus blocos, não sabe se vai estudar disciplinas seguidas ou se vai intercalá-las. São muitas dúvidas diante de um tempo livre. E eu já percebi comigo, percebo com minhas alunas e alunos também, que quando você tem um tempo estreito ali, se você tem 1 hora, 1 hora e meia por dia, que seja, você leva muito a sério esse tempo que você tem. Você aproveita ao máximo esse tempo que você tem e basicamente consegue fazer milagres. É algo até inexplicável, eu acho. Bom, e quando saiu o edital, quando eu estudei tudo certinho, eu tive sim o meu momento de desespero de só tenho 3 meses até a prova, não estou com a rotina perfeita, do que eu vou ter que abrir mão então? Como que vai ser a minha rotina? Como que eu vou planejar? E 2 dicas aqui que eu principal que foi café. E eu tive que pensar em várias coisas, mas o primeiro pensamento que eu tive foi: um cronograma rígido jamais mais vai dar certo para mim. E ali eu já aceitei essa realidade. Então, se um cronograma rígido não vai dar certo, eu vou ter que trabalhar no meu próprio cronograma flexível. Mas para eu estruturar esse cronograma, eu vou ter que ter. Vem cá, vem cá. Mas para eu trabalhar nesse cronograma, eu vou ter que ter pelo menos um panorama de tempos, blocos de tempo que eu tenho certeza que eu vou estar livre, blocos de tempo que eu tenho certeza que eu estarei muito ocupada, e também uma visão geral de que se eu for convocada de hoje para amanhã para uma viagem, que eu já tenha pelo menos uma lista pré-definida de disciplinas que eu consiga estudar sem ter 100% da minha atenção voltada ali para aquele momento. Então, é muito importante, ó, o café aqui entrando no sofá. Então, isso já é algo muito importante, você aceitar e ter a maturidade de que um cronograma rígido não faz o menor sentido. Isso tanto se você tem que conciliar muitas coisas ou se você vai estudar puramente. E sobre conciliar muitas coisas. Estou lendo um livro, O Poder de Delegar. Eu acho que ele é um pouquinho voltado para empresas, né, criar relações de confiança no trabalho, mas pelo que eu tô lendo aqui, ele não serve apenas para isso. Ele serve tanto para pessoas que vão delegar funções para outras pessoas, quanto para quem é delegado, para quem recebe funções e precisam prestar contas sobre essas funções. E isso é muito interessante porque quando você tem uma rotina de adulto, quando você tem uma casa para gerenciar, por exemplo, se você divide suas tarefas com outras pessoas, é importante saber o que pode ser delegado, o que vai ser feito exclusivamente para você. Pessoas que têm seus parceiros em casa, se tem alguma atividade que é você que gosta de fazer, mas que está te consumindo muito, e você vai passar para o seu parceiro, é muito importante que você deixe bem claro como que você quer que aquela tarefa seja executada, qual é o resultado que você espera, para que não haja ruídos na comunicação e que seja leve também para todas as pessoas envolvidas dentro de casa. O que você puder delegar durante esse período para que o seu processo de estudo esteja mais limpo, mais relaborado, para que a sua energia esteja voltada principalmente para isso, lembrando também que tudo isso é temporário, tudo você tem que usar ao seu favor. Então, comunicação, delegar tarefas, conversar muito, isso vai ser muito importante na sua jornada. E outra dica crucial também na hora de elaborar o seu cronograma é que a única coisa que você faz na sua vida não é estudar. E parece que as pessoas, quando montam cronogramas, elas se esquecem disso. Então, é um cronograma perfeito. Você vai estudar durante todos os blocos ali disponíveis. Se você tem bichinhos, se os gatinhos aqui fossem cachorros, eu teria que ter um tempo no meu dia, todos os dias,
para passear com eles, você tem que ir no mercado fazer compras, você tem coisas para resolver, seja no banco, na prefeitura, no médico, atividade física, se você é praticante, tempo também com a sua família, com os seus amigos. Todas essas atividades que você faz no seu círculo social, elas demandam energia, demandam muita troca. Então, você tem que levar isso em consideração também. Se você tem filhos, tem que ter ali o tempo de arrumar o seu filho para a escola, de ajudar com as atividades, então isso também tem que estar no seu planejamento. Quando você começa a abrir esse leque de coisas que você tem que fazer e coisas que você pode deixar de fazer, todo esse caminho já começa a sair um pouco do peso dos seus ombros. E outra coisa que eu aprendi também é que, considerando que é temporário, que a sua prova tem uma data, é deixar alguns pratos caírem. Prato que eu não abria mão naquela época era o meu exercício físico, então todos os dias eu estava na academia e nesses momentos eu também estudava. E tinha momentos também que a academia era só para espairecer, era quando a minha cabeça ia estar livre do estudo. E tudo bem também, isso dependia do dia. E era sobre autonomia nos estudos, de eu ter uma margem de liberdade para decidir o que eu iria fazer naquele momento. Mas outros pratos, como organização da casa, vida social, estavam um pouquinho de lado. E tudo bem também, porque tudo isso é para que você consiga levar essa jornada de uma forma mais saudável. Eu trouxe esse assunto para cá porque me preocupou muito eu saber que tantas pessoas que querem conquistar o seu cargo público, que querem conquistar tantos sonhos, e a vida pública é sim uma ponte para esses sonhos, e pessoas que muitas vezes têm trabalhos pesadíssimos, não têm uma rotina boa em casa, que estão passando por várias situações particulares também que não são legais, que essas pessoas ainda estão encaixando ali tempo e pensamento e energia para o seu estudo, mas que se algum detalhe ou outro for ajustado, esse caminho vai ficar infinitamente mais leve. E me preocupou muito essa sobrecarga, esse peso, pensar que alguém aqui que está me assistindo pode estar lidando com um cronograma que hoje eu vou estudar português, direito constitucional e raciocínio lógico. Aí, se eu fico doente hoje e passo por um período de 3 dias sem estudar, vou ficar totalmente perdida, sem saber o que eu faço depois desses 3 dias. No quarto dia, eu volto a estudar português, raciocínio lógico e a outra disciplina? Provavelmente não, porque meu cronograma é rígido. Eu tenho dias pré-estabelecidos e muito bem definidos para estudar isso. Então, isso não é o que eu desejo para você. Eu desejo que você tenha liberdade para transitar dentro do seu cronograma. Desejo que você tenha liberdade para saber no que você é muito boa, no que você tem dificuldade, precisa melhorar. Desejo que você tenha liberdade para sair da sua zona de conforto e entender o que está acontecendo. Semana passada eu fiquei muito feliz que eu recebi uma aluna na mentoria. Ela tinha pavor de atos administrativos na disciplina de direito administrativo. E aí eu encaixei ali na nossa segunda semana de estudo, atos administrativos, linkei uma aula para ela, aula divididinha ali em blocos, onde que estava, né, na minutagem, onde que estava cada coisa. E na nossa reunião ela me trouxe um feedback de que ela gostou de atos administrativos e ela conseguiu entender onde que estava o erro, que era uma parte específica que falava ali sobre algo que ela nem sabia que existia. Então era um detalhe muito pontual que acabava dificultando todo o andamento das outras questões que ela estava fazendo. E a partir do momento que ela teve contato com aquela aula ali e que ela fez uma boa anotação e estava constantemente revendo e levando para as questões, toda a percepção dela mudou. E isso é muito bom. Então agora eu não tenho dúvidas de que ela vai encarar a disciplina de direito administrativo de uma forma bem diferente. E, obviamente, encarar essa disciplina para ela não foi fácil. Saber que ela teria que estudar algo que era um ponto de dificuldade não foi fácil. Só que esse caminho pode ser sim mais leve. E com essas dicas aqui você já consegue elaborar um cronograma mais flexível, deixando espaços de tempo livres para as funções que você precisa exercer como uma pessoa normal, com uma vida normal. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, eu espero que você tenha bons estudos e que seu caminho seja muito iluminado. Um beijo, até mais! E quando a sua aprovação chegar, deixa aqui nos comentários que eu vou amar saber disso.